Então nós vamos tratar da relação íntima que existe entre o escapulário e as almas do purgatório. De forma especial também a relação que existe entre o confrade do escapulário, ou seja, o confrade do Carmelo, a pessoa que usa o escapulário, e a sua relação com as almas do purgatório. Então, o Santo Escapulário, por providência divina, tem dois benefícios para as nossas almas que estão intrinsecamente ligados à salvação de nossas almas. Então, o primeiro benefício que o Santo Escapulário nos comunica é o benefício do aumento da piedade e das graças que nos ajudam a perseverar na virtude. Porque o escapulário, existe compromissos que a pessoa que recebe ele deve praticar durante a sua vida, a fim de conseguir avançar no caminho da graça, não é? Então, você é obrigado a algumas orações que nós vamos descobrir, né? Vamos relembrar. E isso faz a pessoa praticar as virtudes, praticar as devoções que levam a pessoa a um estado de conversão, de melhora de vida, de metanoia, não é? Então esse benefício é um benefício muito grande que nós alcançamos de forma especial do escapulário. E dele constitui o quê? Práticas de ascese, como a abstinência de carne, que é feita às quartas e sábados, em honra de Nossa Senhora. Então isso ajuda a pessoa a crescer mais na virtude. E as orações que estão ligadas ao Santo Escapulário, que é o ofício parvo de Nossa Senhora, que pode ser substituído por outra prática mariana, como a resta do Santo Rosário, ou o ofício parvo da Imaculada Conceição, ou qualquer outra devoção que possa honrar a Santíssima Virgem. Outra prática também importante é a prática que também está vinculada à de rezar pelas almas do purgatório. Então todo devoto de Nossa Senhora, todo aquele que recebeu o Santo Escapulário está obrigado a essas orações, a essas práticas de ascese e também a rezar pelas almas do purgatório. O segundo benefício que o Santo Escapulário concede a quem o usa é o abreviamento do nosso purgatório por meio do privilégio sabatino. Então Nossa Senhora ela prometeu que no sábado após a nossa morte, ou seja, um modo de dizer de que seria abreviado o nosso purgatório, nós sairíamos dali com uma brevidade maior do que os outros, desde que, compreendendo sempre, não é, aquele mesmo princípio do uso de um sacramental. A gente não usa os sacramentais como amuletos, ou seja, como se eles concebessem em si o poder ou a virtude de conceder algo, ou seja, que o objeto possui em si o poder de conceder algo. Isso é um sortilégio. Se trata então de você acreditar num amuleto, que um amuleto possui poderes, que aquele objeto possui poderes de fazer coisas para você, sem o uso mínimo de esforço da sua parte. Então isso é um sortilégio, é um pecado contra o primeiro mandamento, gravíssimo, contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E que nisso consiste amar a Deus com toda a sua
mente, com o seu coração, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas faculdades. Então, o que vai validar o privilégio sabatino, ou seja, o abreviamento do seu purgatório, é que em vida, você usando aquele escapulário, você houve uma prática de ascese, né? Você fez abstinência às quartas e sábados de carne, você houve a prática de uma oração, que no caso é o ofício parvo ou outra devoção mariana, em que você perseverou nisso e rezou pelas almas do purgatório, não é? E você cativou durante a sua vida em que usou o escapulário, uma devoção terna com Nossa Senhora, buscou as virtudes, então isso vai te dar o privilégio sabatino. Esse abreviamento do purgatório é um abreviamento da qual nos é concedido a que nós sejamos retirados do purgatório com essa brevidade o quanto antes, assim Nossa Senhora acha necessário, para que nossa alma esteja pronta para entrar no céu. Então, primeiramente, nós temos que lembrar que o purgatório, a alma que está no purgatório, ela está salva, né? Não tem como aquela alma ela se perder no inferno, ela está salva e ela vai para o céu. Porém, é necessário que ela se purifique, ou seja, ela precisa de uma purificação, ela precisa desse tempo em que ela vai se purificar, nesse fogo purificador, esse fogo espiritual, que é exatamente o símbolo e a eficácia da prova, das provações que Deus permite às almas para que elas se purifiquem, a fim de estarem prontas para receber o estado de glória. Então aqui é uma coisa muito importante que nós vamos dar um atento, em que nós vivemos numa sociedade hoje, uma sociedade, não vamos nem falar da sociedade, vamos falar dos católicos, né? Especialmente aqueles que vivem dentro da igreja falsa, da igreja moderna. Como que eles concebem isso, né? Você pergunta para um católico, o purgatório existe? Ele vai dizer o católico, sim, o purgatório existe. O inferno existe? Aí ele vai dizer, sim, ele existe. Alguns vão dizer, não, o purgatório não existe, o inferno não existe, mas de forma comum, todos vão dizer, o purgatório e o inferno existe. Mas a pessoa, ela vive a vida terrena dela, como se esse purgatório e esse inferno não existisse. E eles, quando passam uma doença, ou passam uma provação em que pode levar eles à morte, né? Então, ou seja, um câncer, em que a probabilidade dessa pessoa alcançar a morte é grande, ou um acidente muito grave em que a pessoa concebe que ela pode vir a morrer, ela acredita de forma assim, de forma muito quase que completa na consciência dela, de que ela vai para o céu, que está tudo bem, está tudo certo, não é? Você percebe que muitas vezes essas pessoas, elas podem ter um auxílio da graça de arrependimento dos pecados, mas se ela tiver em pecados, então, por exemplo, uma pessoa que tem uma segunda união, uma pessoa que vive uma vida ilícita, estou falando dos católicos, né? Estou falando dos católicos e não estou falando dos mundanos, das pessoas que não creem em Deus, ou não creem em Cristo, ou creem em Deus, ou creem no Cristo, mas renegam a religião, né? Acham que você não precisa estar na igreja, você não precisa fazer nada disso, que minimiza Deus nas práticas das obras de misericórdia. Então, se eu faço a caridade, eu já estou salvo, como se os mandamentos contra a castidade, contra amar a Deus sobre todas as coisas, contra respeitar o seu corpo, respeitar a vida do outro, não tivesse valor nenhum. A única coisa que se minimiza é que eu sou uma pessoa caritativa. Então, se eu der esmola, se eu ajudar um pobre, eu estou ganhando o céu com isso,
né? Então todas as virtudes ligadas aos mandamentos da lei de Deus, que são morais, isso não importa para aquela pessoa. Então, ela acredita que ela está salva, que ela não vai nem para o inferno e nem para o purgatório. Ou seja, o inferno é uma realidade que é uma probabilidade muito grande que essa pessoa vá, e o purgatório é a certeza que a pessoa vai, né? Isso, quem escuta deve ter certeza. Eu vou, se eu não for para o inferno, por misericórdia de Deus, Deus há de me livrar do inferno, com certeza absoluta eu vou para o purgatório, a não ser que eu seja um santo, né? Então nós todos que estamos aqui, nós temos que ter essa consciência. Deus pode até por misericórdia me livrar do inferno, mas do purgatório eu não vou me livrar. A certeza quase que absoluta é que eu vou para o purgatório, a não ser que eu seja um santo, não é? E a santidade que eu estou falando aqui não é caridade, não é a esmola, não é ajudar os pobres, não é só isso, né? Ela está ligada à heroicidade das virtudes, né? Então eu posso ser heróico na virtude da caridade, mas eu não posso ter castidade nenhuma, mas eu não posso ter pobreza nenhuma, né? Eu posso não ter mansidão. Então nós estamos falando, eu não posso ter paciência. Então nós estamos falando da heroicidade das virtudes. Então isso é santidade, né? A santidade, ela não é somente eu amo o pobre, eu amo o cachorrinho, eu amo a natureza, eu amo aquele mais pobrezinho que está do meu lado, mas todo o resto da minha vida não tem nada a ver com a prática das virtudes. Só a virtude da caridade é que me importa. Isso não é santidade. Há santos que se santificaram por meios da caridade, como há santos que se santificaram por meio da penitência, mas aqueles que foram da caridade exerceram todas as outras virtudes, e aqueles que foram da penitência exerceram todas as outras virtudes. Então, a certeza quase que total é que todos nós vamos para o purgatório. Isso dificilmente nós vamos escapar. Então nós temos que ter consciência que o purgatório já nos é garantido, ao menos, né? O purgatório já nos é garantido. Então um fato é que a pessoa, o católico, deve compreender assim: o purgatório é o meu lugar garantido depois da morte. Então, se eu sabendo que eu vou para o purgatório, como que não deve ser a minha vida em fazer súplicas, orações, esmolas e sacrifícios pelas almas do purgatório? E foi isso que Nossa Senhora de Fátima disse aos pastorinhos, né? Ofereceis sacrifícios e orações pelas almas, que muitas vão para o inferno. Então ela já estava ali dizendo que era necessário que nós rezássemos pelas almas do purgatório, pelas almas em geral, mas que de forma especial nós rezássemos pelas almas do purgatório. É fato lembrar que a alma que está no purgatório, ela está salva, porém ela vai ter que se purificar. Então aqui também é um outro ponto muito importante, que nós achamos que a nossa vida, que o que nós fazemos na nossa vida nos garante a salvação. E Nosso Senhor disse no Evangelho, né? Ele disse exatamente ao contrário do que nós pensamos de nós mesmos, que está relacionado à parábola do servo inútil, que está em Lucas 17, 7 a 10, que diz: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou guardando o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Ou seja, o pai, o agricultor, que é o símbolo do Pai, de Deus Pai. Vem já sentar-se à mesa, que antes lhe dirá: prepara-me a ceia, cinge-se e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerá tu e beberás.
Porventura agradecerá ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Então, os católicos, eles pensam, eles acham, né, que fazendo a oração da manhã, a oração da tarde, que fazendo uma caridade aqui, uma esmola ali, uma penitência acolá, que fazendo essas coisas que são uma missa dominical, que fazendo isso as obrigações diárias, ou mensais ou semanais de um católico, isso vai garantir para ele a salvação. Ora, nosso Senhor está dizendo, não há nem como você agradecer ao patrão, não há nem como o patrão te agradecer por isso, porque você fez o que tinha que ser feito, né? O patrão não vai te agradecer porque você fez o seu trabalho, você foi contratado para isso, né? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Nós vivemos numa sociedade em que nós bebemos, né? Como se isso não fosse uma verdade. Nós estamos falando de uma realidade bíblica. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está comparando Deus Pai como um patrão. E este patrão está dizendo para o católico que faz as suas obrigações da vida batizada, da pessoa que se consagrou a Deus, da pessoa batizada, que o que ele faz já é o que ele foi feito, o que ele se comprometeu a fazer no batismo, faz parte das suas promessas batismais. Então que ele não vai receber um obrigado por isso, porque nós somos servos inúteis. O que é o servo inútil? Ele faz o que tem que ser feito. Mas o servo fiel, né? O servo excelente, este faz mais do que lhe está lhe sendo pedido. Este busca a heroicidade das virtudes. Aqui está a santidade. Então o que vai nos garantir o céu é mais do que deve ser feito, do que nós somos obrigados a fazer, não é? Foi a mesma questão na parábola do jovem rico. O que eu devo para alcançar o céu? E aí nosso Senhor relata os mandamentos. Obedeça aos mandamentos. E aí o jovem disse: mas isso eu faço desde a minha juventude. Então nosso Senhor disse: para alcançar a perfeição, para que sejais perfeito naquilo que você já é como servo inútil. Você é um servo inútil. Para que seja perfeito, para que seja excelente, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Então ali nosso Senhor já disse para o céu para você está garantido. Você vai passar um tempo no purgatório, o que for necessário para sua purificação. Agora, se você quer alcançar o céu como meta, sem passar nenhum outro meio que não seja intermediário, sejais perfeitos. Então nós estamos falando de santidade, de fazer mais do que deve ser feito. Então, por isso que às vezes as pessoas não conseguem compreender a realidade do purgatório, não é? Porque elas acham que o que elas fazem, as orações, a caridade, uma penitência, um jejum de nada, né? Aquele jejum de sexta-feira que a pessoa não consegue nem fazer, que ela acha um absurdo, ou que ela suplica a Deus que venha uma solenidade para que ela não faça aquele jejum, que aquilo ali já é a garantia dela do céu. Ela está fazendo aquilo que o servo inútil faz, fazendo o que tem que ser feito. E que nem obrigada ela vai receber por isso. Porque foi para isso que ela se batizou. Ela se batizou para fazer exatamente o que ela está fazendo. Então, quando nós falamos do purgatório e de toda essa realidade que você tem que ficar ali para purificar a sua alma, não é? Parece que é um absurdo. As pessoas não acreditam, mas é revelação.
não é? Nós estamos falando da revelação, talvez em outro momento a gente relate aqui as passagens bíblicas sobre isso, mas o mais importante é que se você diz que acredita na palavra de Deus, nós estamos falando exatamente aqui daquilo que Deus disse, daquilo que o seu Filho Jesus disse. Nós não estamos inventando, não é? Nós estamos, na verdade, dizendo o que Jesus revelou, porque Ele sabe o que está atrás do escondido. Ele sabe a realidade que está no céu, a realidade que está na terra, a realidade que está depois dessa vida. Então, é de suma importância que se compreenda essas duas realidades, ou seja, que nós vamos, o mais garantido é que nós vamos para o purgatório. Tá? O purgatório já deve ser uma realidade que nós já devemos esperar para a nossa vida, pedindo a Deus que nos livre do inferno, né? Segundo, que é necessário que eu esteja lá. Agora, uma coisa importante também lembrar é que a alma que está no purgatório está salva, ela, quando ela morre e ela tem a consciência de todas as realidades espirituais que talvez agora ela não consiga ter enquanto ela está nessa vida, ela vai ter quando ela morre, ela se joga ao purgatório, tá? Ou agora nesse momento, quem escuta pode dizer, mas eu não quero, é dor, né? Ou é uma purificação, ou é um sofrimento, enfim, pode passar diversas realidades psicoemocionais na nossa cabeça sobre o purgatório. Porém, quando nós morremos, nós vamos ter a nossa mente iluminada. Nós vamos ser iluminados. A graça vai iluminar de tal forma que nada mais vai impedir o conhecimento e a sabedoria de Deus. E a alma, ela plena dessa realidade da vida espiritual, ela mesma vai se desejar e querer estar no purgatório. Porque ali ela compreende que é necessário para ela. E ela quer, ela mesmo vai se lançar. E ela não tem medo se a condenação, se o tempo da purificação foi de 1000 anos, suponhamos, ela não tem medo nem desses 1000 anos e deseja mais para a sua purificação. Porque nós estamos falando de uma alma que aqui na Terra tem a mente, as faculdades suas obscurecidas pelas coisas materiais, pelo bem, o amor da família, o amor dos amigos, o amor das coisas terrenas, o apego às coisas que passam. Mas quando a pessoa morre, ela vai ter clareza total. O conhecimento, a sabedoria de Deus vão iluminar ela vai ser totalmente iluminada. E nessa iluminação ela vai ter consciência de que o purgatório é o melhor para ela. E não somente ela vai ter essa consciência, como ela vai desejar querer ir para o purgatório. Ela vai querer desejar estar lá. Igualmente, você pode notar que essa é uma realidade tão verdadeira que as pessoas místicas, espirituais, contemplativas, pessoas de oração, ou até mesmo pessoas que se deram à caridade, a outras virtudes, tantos santos e pessoas justas que nós, às vezes, até nós conhecemos na nossa vida, quando elas estavam diante de um sofrimento, de uma enfermidade, de uma dor, elas aceitavam aquilo, queriam aquilo, e algumas delas, com perfeição até maior, desejavam mais. Por quê? Porque elas sabiam que elas estavam sendo purificadas e que aquilo ali estava ganhando para elas o céu. A linguagem que eu estou falando, ela pode ser agora obscurecida para quem ainda está na carne, como diz nosso Senhor. Mas para quem está no Espírito, a linguagem que eu falo, ela é clara. E quem está no Espírito sabe. Quem está no Espírito conhece e entende o que nós estamos falando. Da mesma forma é a alma que está no purgatório. Ela deseja e quer aquele lugar de purificação. Agora nós estamos apegados a amores que passam, a coisas que passam, a nossa família que passa, a nossa casa que passa. Mas quando nós morrermos e nós formos iluminados, se nós formos para o purgatório, a pessoa que vai para o purgatório, ela vai ter a mente esclarecida, cheia dessa luz, da luz divina, da essência de Deus.
o próprio Espírito Santo estará com ela. E é este Espírito que, iluminando a alma, fará com que ela se jogue ao purgatório. Ela quer entrar lá dentro. Porque ela quer ser a esposa, a alma esposa de Deus. A alma esposa do Cordeiro. Então é assim que vai ser, não é? Então se o purgatório para nós é uma realidade que nós devemos dizer para nós mesmos, que ela já é garantia para nós, nós devemos, enquanto nós estamos nesta vida, rezar por elas. Por quê? Uma coisa que as almas do purgatório, embora estejam salvas ali, elas não podem fazer é pegar os seus valores impetratórios. Então, o valor meritório. Então, existe 3 graus dos méritos, né? Então, quando você reza, quando você faz uma caridade, quando você faz um jejum, quando você faz uma penitência, quando você pratica uma virtude, ou seja, tudo de bom que você faz, vamos resumir assim, tudo de bom cristão e evangélico que você faz. Quando eu falo evangélico, eu não falo da denominação religião evangélica, eu falo daquilo que é viver o evangelho, né? Tudo que você faz de evangélico nessa vida, de bom, de cristão, ele tem 3 graus meritórios, né? 3 graças, né? 3 benefícios. Um é meritório, então de mérito. Então então se você dá vamos colocar a caridade aqui. Se você dá uma esmola para alguém, se você dá com aquele coração, por amor a Deus, eu vou fazer isso porque Nosso Senhor disse que Ele está no pobre, eu vou ajudar Ele, porque Nosso Senhor está neste pobre que eu vou ajudar. E você dá uma quantia boa para este pobre, ou dá até mesmo mais do que você precisa, né? Então tudo isso depende, ou seja, quanto maior for o despojamento de coração, quanto maior for o ardente amor de Deus que você faz, aquele bem, aquela oração, qualquer ato de bondade, de virtude, quanto maior for aquilo, quanto mais desprendimento tiver, quanto mais amor a Deus tiver, maior o mérito e maior vai ser a sua glória no céu. Porque nós vamos receber uma coroa. E as nossas coroas não são iguais umas dos outros. Tá? No céu também há uma hierarquia. Então aquele que nesta terra foi menos, já disse Nosso Senhor, no céu será o maior. Então quanto mais essa pessoa foi menos aqui, mais ela se doou, mais ela se deu, mais ela fez penitência, mais ela se renunciou, né? Porque a prática da virtude, podemos dizer, é a mãe de todas as virtudes. Então ela vai receber o mérito dela é maior. E quando ela chegar no céu, a coroa dela será mais gloriosa, né? O segundo é o satisfatório. Então tudo de bom que nós fazemos, nós apagamos a culpa. Por isso que nós falávamos aqui que às vezes as pessoas que estão no sofrimento, na dor, na enfermidade, elas aceitam e elas até querem mais, porque elas compreendem que ali elas estão satisfazendo a justiça divina e elas estão se purificando. Então cada vez que eu aceito um sofrimento, que eu aceito uma realidade, que eu faço uma oração, que eu faço uma renúncia, que eu faço um jejum, ali eu estou me purificando. Isso já é um modo de eu diminuir o meu purgatório, né? Então, a alma que está no purgatório, ela vai com os méritos que ela conseguiu levar até a hora da morte. Ela vai com esses méritos. Ela continua com a satisfação, ou seja, lá ela está pagando. Então, o que faltou para que esses méritos aumentem, ela vai pagar no purgatório. Então, aqui na Terra, quanto mais ela não quis ser menos, aí ela vai ser obrigada a ser menos ali no purgatório. Por isso que a alma, quando ela vê a realidade espiritual, ela se lança no purgatório, porque ela quer. Agora ela compreende. Antes ela não compreendia, agora ela vê. Então ali ela vai querer ficar ali e ela vai satisfazendo a justiça divina, se purificando. E aí, por fim, nós temos o impetratório, ou seja, quando eu faço qualquer uma dessas coisas que nós já falamos, eu posso impetrar, eu posso oferecer isso, eu posso pegar este valor espiritual,
essa moeda, vamos colocar assim, espiritual, e oferecer para uma pessoa doente, para que ela fique curada, para uma pessoa que eu amo, que eu quero bem, para minhas próprias necessidades, para as minhas intenções. Isso as almas do purgatório não podem fazer. Então, elas estão no purgatório lá com o mérito delas, continuando a satisfação, mas elas não podem oferecer aquele sofrimento, aquilo que elas estão vivendo, para elas mesmas. Elas podem até rezar por nós, mas agora não há tempo mais, elas não podem mais fazer algo por elas. Ou seja, elas não podem rezar para alcançar de Deus a diminuição da sua pena, da sua própria pena, porque a pena dela é exatamente estar ali. Então quem pode fazer isso por ela? Somos nós. Nós é que fazemos. Então, voltando, às vezes eu posso estar sendo repetitivo, mas é isso. Se nós, sabendo a consciência de que o purgatório já é a garantia para nós, nós devemos passar a nossa vida a rezar por aqueles nossos irmãos que estão lá, até a hora de eu chegar lá, porque eu vou para lá. Então, enquanto eu estiver nessa vida, é minha obrigação que eu reze por aqueles que estão lá antes de mim. E quem está lá? Parentes meus, familiares, amigos, quiçá todas as pessoas que eu conheço e que morreram estão lá. Não tenha dúvida disso. Todas as pessoas que você conheceu e que morreram, se elas não foram santas, elas estão no purgatório, ou estiveram e já saíram. Então não se engane. Todas as pessoas que você conheceu estão ali e que morreram, elas estão ou estiveram no purgatório. E lá está guardado o meu lugar. Então eu devo rezar por elas, pedir por elas. O escapulário, a iconografia carmelitana, né, a iconografia de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, ela tem uma iconografia muito própria, não é? Em que se relata nas gravuras Nossa Senhora do Carmo salvando as pessoas que usaram o escapulário durante a vida, ou seja, abreviando o tempo. É aquele privilégio sabatino, não é? Que Nossa Senhora faz a promessa, então, de abreviar o tempo do purgatório. Então, quem usou o escapulário e viveu virtuosamente, essa pessoa ela vai ficar menos nesse lugar de purificação. Esse é o privilégio sabatino. Então, as gravuras, a iconografia carmelitana, mostra a Nossa Senhora do Carmo ali, jogando o escapulário, salvando, ou pegando pessoas que estão com o escapulário, salvando milhares de almas ali por meio do santo escapulário. Então o escapulário nos faz irmãos do purgatório, irmãos dessas almas, né? A nossa liturgia carmelitana, antes do concílio de 62, ela é muito clara pela devoção às almas, né? E nós temos que oferecer. Então todos os mosteiros, conventos carmelitas oferecem constantemente atos piedosos em honra das almas do purgatório, né? Alguns rezam uma dezena a mais do rosário pelas almas do purgatório, outros fazem orações, penitências todos os dias pelas almas do purgatório, né? Outros fazem novenas constantes, perpétuas pelas almas do purgatório. Outros fazem novenas divididas em ternários, né? Ou seja, 3 num período, 3 em outro, 3 em outro, até somar 9, né? Então depende ali dos usos e costumes daquele Carmelo que é fiel à tradição carmelita, né? Nós oferecemos constantemente orações pelas almas do purgatório. Então nós devemos rezar. E se nós formos ver antes do concílio de 62, todos os devocionários, livros de orações, as irmandades, as associações pias,
todas as categorias de fiéis leigos católicos rezavam pelas almas do purgatório. Hoje não existe mais. Por quê? Porque nós não acreditamos que nós vamos para lá. Nós achamos que o céu já é nosso. Nós somos os servos inúteis que acham que o que nós fazemos já nos garantiu tudo. Enquanto o evangelho do servo inútil já nos diz que não será assim. Então, isso é um dos relatos, uma das realidades que nós devemos ter referente exatamente ao purgatório e ao escapulário. Então, você que usa o escapulário, e mesmo você que não usa o escapulário, mas nós estamos no mês das almas, que você nesse mês das almas se comprometa a rezar pelas almas do purgatório. Porque, como eu disse, todos que você conhece, se não foram para o inferno, e se não foram santos e foram direto para o céu, todos que você conhece estão lá, ou estiveram lá. E o seu lugar mais provável é lá. Então, hoje você está aqui, mas está guardado o seu lugar no purgatório. Então, que você reze pelas almas do purgatório. Ofereça sacrifícios, orações por elas. Elas precisam, não é? Você vai numa missa de sétimo dia, é uma coisa mais incoerente, né? Mais incoerente de todas. Você vai numa missa de sétimo dia, vamos rezar pela alma do nosso querido que está no céu. Ora, se essa alma está no céu, ela não precisa dessa missa de sétimo dia. Quem está no céu não precisa de orações, não é? Ou se resume a uma idolatria, né? Quase uma idolatria. Você fica fazendo homenagens, né? Passando fotos, relembrando momentos, né? Uma vez eu fui visitar um cemitério e aí tinha um mausoléu moderno, né? Que hoje os mausoléus modernos, eu visito muitos os cemitérios, porque também é uma prática carmelita visitar cemitérios. E eu fui visitar e tinha aqueles mausoléus modernos que parecem casas, né? Antigamente os mausoléus pareciam mini igrejas, né? Quem tinha mais dinheiro até mini catedrais, né? Mas então os mausoléus hoje são casas, como se fossem cômodos, né? E aí tinha uma criança, que agora eu não me lembro a idade dela, mas era uma idade mediana entre 5 a 10 anos. E não tinha nada de sufrágio pelaquela alma daquela menina. Não tinha uma cruz, não tinha orações, não tinha velas, flores, nada que pudesse lembrar que as pessoas estão rezando por elas. Mas todas as bonecas do quarto dessa menina estavam no mausoléu dela. Todos os brinquedos, tudo estava lá, como se fosse um memorial. Uma homenagem, como se ela estivesse viva. Né? Porque o memorial é isso, você homenageia uma pessoa viva, né? Então você coloca a estátua daquela pessoa, né? Ou até mesmo uma pessoa morta, né? Você coloca a estátua daquela pessoa para homenagear aquela pessoa, um ato civil, né? Mas não tem nada de sufrágio. Você não está rezando pelaquela alma, você só está lembrando. E guardou tudo que foi dela para enfeitar o túmulo dela. Em vez de ter doado aquelas bonecas para uma criança, ela tinha muitos brinquedos, muitas bonecas. Em vez de ter doado aquelas bonecas tudo para uma criança necessitada, uma criança que não possui brinquedos, não. Estava lá no túmulo, enfeitando aquele memorial, né? Aonde que estava ali a oração? Então eu rezei porque essas são as almas esquecidas. São as almas que ficam no purgatório, que são esquecidas. As almas que ninguém reza por elas.
porque as pessoas acreditam que elas estão no céu, ou que elas não precisam, né? Então eu rezei por aquela alma, porque era uma alma esquecida. O túmulo, o mausoléu, para que quando você olhava, era lindíssimo. Mas se essa criança estivesse no purgatório, quanta tristeza não haveria, porque ela não recebe orações. Ela só recebe homenagens e saudades. Mas súplicas ela não recebe, porque as pessoas acham que ela está bem, mas a gente não sabe se essa pessoa está bem. Então eu rezei por ela. Rezei por aquela alma. Rezei por ela e por todas as outras almas esquecidas e que as pessoas acham que estão no céu, né? Então você vai na missa de 7º dia, vamos rezar pela alma do nosso ente querido que está no céu. Então não precisa. Ou faz uma homenagem, né? Fotos. Também não precisa. Nada disso salva as pessoas no mundo espiritual. O que salva as pessoas no mundo espiritual são orações, são esmolas, são sacrifícios. Então que você que ouve se comprometa a partir desse mês de novembro, que é o mês das almas, a rezar constantemente pelas almas do purgatório. Neste ano que vai entrar de 2021, a partir de agora até o fim da sua vida, você se comprometer a fazer orações constantes pelas almas do purgatório, a visitar os cemitérios e a lembrar que um dia você também vai estar ali. A lembrar que a morte vai vir para você, a morte virá. Ninguém vai se livrar dela. Ela virá. Então que você se comprometa. Porque a pessoa que usa o escapulário, ela é uma amiga das almas do purgatório. Eu queria terminar esse momento lembrando de alguns estupendos milagres que o escapulário opera, né? O maior de todos os milagres que o escapulário opera, com certeza absoluta, é exatamente o privilégio sabatino, ou seja, diminuir o nosso purgatório. Isso é um milagre da graça, o maior que nós já podemos ver depois da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque só Jesus salva, né? Então, depois da salvação que nosso Senhor nos garantiu, né, e que nós devemos honrar, porque a salvação foi dada, mas nós devemos honrar essa salvação, o privilégio sabatino é um dos maiores milagres que o escapulário pode fazer. Mas existem milagres na ordem da natureza, ligadas a este mundo material, que o escapulário opera, especialmente contra incêndios, né? Há vários relatos, inclusive na cidade de Minas Gerais, em que pessoas que tiveram casas incendiadas, o escapulário conseguiu extinguir o fogo, a criatura do fogo, a criatura material do fogo, né? Isso, na verdade, é um símbolo do que o escapulário faz com o fogo espiritual da purificação. Ele diminui, né, e nos livra do fogo do inferno. Então, em maio de 1957, um sacerdote carmelita publicou num jornal um assombro relato sobre uma vizinhança inteira de casas enfileiradas que tinham se incendiado em Welstemon, na Alemanha. Numa delas viviam 2 famílias piedosas católicas que, ao verem o fogo, penduraram imediatamente um escapulário na porta da sua casa. Em 5 horas, 22 casas foram reduzidas a cinzas, mas em meio à destruição geral, uma única casa ficou intacta, aquela que tinha o escapulário preso à porta. Este milagre foi visto por centenas de testemunhas oculares da intercessão de Maria Santíssima e do poder do escapulário. Então, há vários relatos, né, de que o escapulário extinguiu o fogo material. E um outro
milagre na ordem da natureza, que é para confirmar exatamente os milagres da ordem espiritual, da ordem da graça, que é o abreviamento do purgatório, não é? É os escapulários intactos. Então houve muitos milagres em que as pessoas eram recolhidas da exumação de seus corpos, que carregaram em vida o santo escapulário, e que na hora de serem exumadas o escapulário estava intacto, para fazer lembrar de que o escapulário cuida da alma, né? Que ele quer nos deixar incorruptos do pecado. Então, dois grandes fundadores de ordens religiosas, uma, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, que é os Redentoristas, e São João Bosco, o fundador dos Salesianos, eram devotos do escapulário. E durante a vida carregaram constantemente essa santa insígnia em seus corpos. E quando morreram, ambos foram sepultados com suas vestes sacerdotais, claro, e com seus devidos escapulários, porque eram devotos dele. E muitos anos mais tarde, quando as sepulturas foram abertas e seus corpos tirados do túmulo, as sagradas vestes que foram sepultados já tinham se desintegrado. Mas o escapulário castanho de Nossa Senhora do Carmo, que cada um deles usava, se preservava precisamente e perfeitamente intacto. O escapulário de Santo Afonso Maria de Ligório está exposto em Roma, no mosteiro que ele fundou, das irmãs, das redentoristas, que junto foi uma grande cofundadora, que foi uma mística. Então, aí está, um dos poderes, dos assombros do escapulário. Então, que nós possamos rezar neste mês das almas, pelas almas do purgatório, e nos comprometermos a partir de agora, fazermos orações constantes por estas almas e pedir que elas intercedam e roguem por nós. Amém. Benditas almas do purgatório, intercedam por nós e na hora de nossa morte. Amém.